contra o Bragantino. Defensivamente, o Loser conseguiu construir uma defesa sólida. O Sport tem a segunda melhor defesa do Brasileirão, sofreu apenas 14 gols, só quem consegue um desempenho melhor é o Atlético Mineiro. Porém, ofensivamente, o Sport tem o pior ataque da competição, com apenas 8 gols marcados. Durante todo o dia de hoje, a diretoria passou reunida para achar um perfil do novo técnico. Eu conversei agora há pouco com o Léo Campos, que é vice-presidente de futebol do Sport, e ele me disse que agora à noite ainda vão ter uma nova reunião para que se bata o martelo em cima de um nome e aí eles vão atrás desse nome. Mas o sonho aqui na Ilha do Retiro é de que o novo técnico já seja apresentado amanhã, juntamente com a reapresentação do elenco depois da derrota para o São Paulo na última rodada por 1-0. O Humberto Louser passou por uma crise financeira no clube, crise política, já que o presidente do esporte chegou a pedir renúncia. O clube passou mais de um mês aí com o presidente interino e também teve crise de disciplina dentro do elenco. O novo técnico, eu falei com o Léo Campos sobre as especulações de Rogério Ceni, Dado Cavalcante e também Hélio dos Anjos. Ele não confirmou nenhum desses nomes, mas elogiou os três, disse que o novo técnico tem que se enquadrar na situação financeira do esporte e isso é um complicador para este acerto. Bom, vamos lá então. Então, hoje a gente começa a falar aí das ferramentas, tá? Então, aí tem alguns exemplos, né, de ferramentas que não é aqueles que a gente vê aí nas metalúrgicas de garagem, né? São as ferramentas mais industrializadas, né, que vêm prontas aí para os revendedores, que vem de porta em porta aí, das marcas, fabricantes, né, a Sandvik, que é a principal aí, uma das mais conhecidas, aí tem outras ferramentas também, acho que agora eu não vou me lembrar o nome dos fabricantes, mas tem os outros fabricantes, e tem ferramentas quanto mais elaborada, mais específica e mais salgado é o seu valor, né? Então, essas aqui que tem os furinhos no meio aqui, pode ser usado também, né, se você tiver o suporte em máquinas convencionais, mas geralmente a gente utiliza aí em torno CNC, que já vem em torno, fresa, CNC, as máquinas CNC, né, que já tem o suporte ali com parafuso para fixação dessas ferramentas. Nada impede também que utilize elas, né, nas máquinas convencionais, só fazer um suportezinho lá para fixação e consegue trabalhar igual. Então, vamos lá. Como uma terminologia aí geral, né, para a gente saber o que é cada parte da ferramenta, ela tem aí umas 5 partes principais, né? Seria o corpo, que é onde ela vai segurar as lâminas ou as pastilhas, né, de corte, onde são produzidos os gumes. A haste, que é onde ela vai ser fixada, tá? É a parte da ferramenta que é fixa, né, que é utilizada para fixação. A base, que seria uma superfície plana na haste da ferramenta aí, que é paralela ou perpendicular ao plano de referência aí da ferramenta, que a gente já vai ver esses planos, o que é. E essa base ela vai ser útil para localizar ali, orientar a ferramenta na fabricação, afiação também e na medição. As partes ativas, que seriam as partes cortantes da ferramenta, né, que é o gume, a face, o flanco. E a cunha, que é a porção da parte ativa da ferramenta, que está entre a face e o flanco, tá? Então, a gente tem alguns exemplos aqui, né, de ferramentas diferentes com as suas cunhas, né? Então, ó, a cunha da talhadeira seria essa pontinha aqui. A cunha da serra é cada dentinho ali, né? O somatório dos dentes, aí a parte cortante, né? Aí a cunha, ó, de uma ferramenta aqui que está tirando uma lasca de madeira, né? Então, é a parte cortante ali que está entre a face e o flanco. E aqui tem outro exemplo, né? O ângulo de folga da ferramenta, que seria esse alfa aqui. O ângulo de saída, que é o gama, tá? É uma ferramenta que corta uma plana. Então, essa diferença dos ângulos aqui é das faces. Então,
A cunha dela seria essa ponta cortante aqui que tá entre a face e o flanco, tá? Vamos ver então o que é cada um, ó. A face que eu falo é essa parte de cima, aonde escoa o cavaco, tá? O flanco, ele tem o flanco principal, que é essa parte aqui ao contrário da onde a ferramenta está encostando, né, na peça. E tem o flanco secundário aqui, dependendo da ferramenta, né, que é essa parte aqui da frente. Aí ela tem o gume principal, esse gume cortante aqui, né, que é a nossa cunha aí, né, a face cortante. A cunha nada mais é do que essa ponta inteira aqui, né? Aí cada parte dela são as partes cortantes aí que a gente chama da ferramenta. Então, flanco principal, flanco secundário, quina da ferramenta, gume principal, que é o que corta, tá? Esse aqui é um gume secundário, às vezes a ferramenta está entrando perpendicularmente à peça, então estaria utilizando esse gume secundário também. Aqui a haste é onde é feita a fixação, tá? A base da ferramenta. E acho que eu falei tudo. Aqui a quina, que é a aresta entre os dois flancos, né? E mais ou menos isso. Aí, para dificultar um pouquinho mais, a imagem tem um pouquinho ó, fosca aí, mas ela tem alguns nomes a mais aí, né, para mostrar. Então, a superfície de saída é a nossa face, tá? Que é onde eu falei, é onde escoa o cavaco, onde sai o cavaco. Aí tem uma aresta principal de corte, que é o gume principal, aqui para mostrar outros nomes que vocês podem encontrar na literatura, tá? Aí a aresta lateral de corte, que seria o nosso gume secundário. Aí tem um chanfro da superfície lateral de folga, tá? Aqui vocês podem ver que a ferramenta ela já está um pouco gasta, tá? Então ela já gera aí umas superfícies ali que eles deram uns nomes a mais. Superfície lateral de folga, que é o nosso flanco secundário. Superfície principal da folga, que é o flanco primário aqui, né? O flanco principal, ó, esse aqui. Aí já tem um chanfro da superfície principal de saída, um chanfro da superfície principal de folga, que daí já está gasta ali o gume da ferramenta, né? Ele já não é mais uma aresta única. Então, são algumas superfícies aí e arestas aí da ponta de corte de uma ferramenta. Isso da ferramenta em barra, né, que eles chamam, aquela ferramenta inteiriça. Aí tem essas ferramentas que eu mostrei aqui, que tem o furinho, né, elas chamam de intercambiáveis, tá? Então, também são chamadas de insertos intercambiáveis, que você insere, tá, na ferramenta. Então, aqui tem um exemplo de uma ferramenta de fresa, né, rotativa. Então, tem a face da ferramenta, o gume principal, que é o que está em contato ali com o material. O gume secundário é essa parte de baixo aqui, que está, bem dizer, usinando a parte de baixo, né, da peça, mas o corte principal é esse na lateral aqui. A ponta entre o gume principal e o gume secundário chama de quina. Aqui, do outro lado, ó, o gume principal também, mas nossa, professor, tem vários. Tem, cada dente da ferramenta tem uma parte cortante, né? Aí o flanco secundário, essa parte aqui em vazio, né, da ferramenta, que geralmente aí não está em contato com a peça, tá? O flanco principal, essa parte lateral aqui, é onde ele escoa ali, né? Ele pode sair o cavaco aqui também, tanto faz, dependendo da ferramenta, sai por dentro, sai pelas laterais, sai voando longe. Depende da ferramenta, a gente vai ver pela geometria das ferramentas e dependendo do quebra-cavaco, o cavaco sai de um jeito. Isso aí vai ficar mais para a próxima aula, mas também existe essa nomenclatura aí. Então, aqui seriam algumas partes, né, de uma ferramenta rotativa. Também tem gume, também tem a face, tem flanco, tem as partes principais aí. Aqui tem outras ferramentas também, ó, a broca, o flanco, gume principal, que está ali tirando o material, né? Aí ela tem um gume transversal, que é a aresta entre as duas partes cortantes ali. O canal aqui é onde escoa o cavaco. Aí tem a guia, que está sempre em contato com o material ali que está sendo usinado, né?
Aqui, toda essa parte aqui é o ângulo de ponta, tá? Entre essas duas arestas aqui, ele forma um ângulo, é o ângulo de ponta. Essa pontinha aqui da ferramenta, na ponta do grupo, entre o flanco ali e o gume principal, chama quina. E aqui esse D, né, para quem não sabe, é o diâmetro, né, da ferramenta. Mas também tem gume principal, tem flanco, tem face. Então, as partes padrões aí da ferramenta estão aí, tá? Aí tem algumas partes da terminologia. Até o momento, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer que eu volte algum slide? Não, tranquilo, professor. Tá jóia. Então, só antes de eu continuar, deixa eu ver quem mais que chegou aí. A Glaucia. Fernando, José, Murilo, Victor. Beleza. Depois eu continuo com essa chamada aí aos poucos. Então, continuando a terminologia lá, o furo da ferramenta é onde ela pode ser colocada, né, ou fixada no eixo árvore ou no mandril, dependente aí da máquina, né, que as usinagens estão utilizando. Eixo da ferramenta seria uma linha imaginária, aquela na longitudinal da ferramenta, né, ela segue ali o comprimento da ferramenta para fabricação e afiação da ferramenta ou para fixar ela, né, durante a utilização. Face AY é a superfície sobre a qual o cavaco escoa. Então, a gente tem, ó, a face, ó, cavaco passa aqui na broca, a face da ferramenta interícia aqui também, ó, o cavaco sai aqui por cima, tá? Então, sempre que se fala em face, lembra que o cavaco escoa, tá? Eu esqueci de tirar esse figura 2.2, figura aqui, isso aí esqueçam, tá? Essa figura, ela tá no meio das figuras que eu coloquei aqui. Então, não tá fazendo falta nenhuma. Deixa eu ver só se aparece esse AY aí. A alfa, aqui, ó. O flanco principal, a alfa, e a linha alfa aqui. Que tá aqui, ó. É a superfície ou as superfícies da cunha voltadas à superfície transitória da peça. Vocês lembram que a superfície transitória? É fraco. É aquela superfície que está entre a superfície usinada e a superfície a usinar? É a transitória, né? Que está ali entre as duas. Ela já quase deixa de ser uma superfície a usinar e vira uma superfície usinada. Então, esse flanco principal aí, a alfa, né? O ângulo, né? Alfa, ele vai estar voltado para a superfície da peça transitória, tá? O gume, então, né, é a aresta formada entre a face e o flanco, destinada para efetuar o corte. Então, ó, face, flanco, o gume tá aqui, o gume principal, tá? E é o que vai estar em contato direto ali com o material, usinando, tirando pedaços dele, né? Deixa eu ver o que mais. O gume principal da ferramenta é a ferramenta S, né? Então, ele chama lá o gume de S. É toda a parte do gume que começa aonde tem o ponto que o ângulo da direção do gume principal da ferramenta, que a gente chama de KR, ele é zero e do qual pelo menos uma parte é projetada para produzir a superfície transitória da peça. A gente já vai ver isso em imagem, tá? Aí o gume secundário é o restante do gume, né? Se houver, não é sempre que tem. Começando aí aonde o ângulo de direção do gume é zero, o mesmo KR lá, mas seguido da direção contrária ao gume principal da ferramenta. Então, para ficar visual isso daí, ó, gume principal aqui, tá? Gume secundário nessa ferramenta que existe, tá aqui, tá? Agora uma ferramenta triangular, acredito que ela não tem os outros exemplos, a gente já vê, mas aquela ferramenta ela tem os dois gumes ali
Gume ativo é o gume que está realmente ali tirando o material, tá? Está engajado no corte e está gerando a superfície transitória aí, né? Como a superfície usinada da peça. E aqui, né, onde se encontram, né, o gume principal e o gume secundário. Então, voltando lá, ó, gume principal, gume secundário, a quina é essa pontinha aqui, né, entre os dois gumes, tá? A quina, ela pode ser curva, arredondada, no caso daquelas ferramentas aqui que a gente viu, ó. Ela pode ser arredondadinha, né? Essas pontinhas aqui são arredondadinhas, ó. Arredondada, essa arredondada, tá? Ó a ferramenta redonda aqui, ó. Ela tem gume principal, mas já no caso não tem gume secundário, tá? Então, dependendo do formato da ferramenta aí, tem as partes cortantes são diferentes, mas sempre vai ter o gume principal, a face e o flanco, sempre, tá? Deixa eu ver o que mais. Tá, ela pode ser arredondada, então, reta ou chanfrada, ou também um ponto único. Aqui temos uma imagem lá do Stemmer, aquele livro texto lá, ferramentas de corte 1 e ferramentas de corte 2, tá? São dois livrinhos bem completinhos ali, né? E mostra, então, aqui a ferramenta, o gume principal aqui, tirando o material, ó, a peça, ela começa aqui, tá? A ferramenta está tirando o material dela e está ficando aqui as marquinhas, ó, superfície usinada, fica as marquinhas de acordo com o gume da ferramenta, tá? Que é redondinha, de acordo com a quina ali, né? Aí tem o gume principal aqui que está em corte, tá? Que está arrancando o material da peça ali. Aqui o gume secundário, tá? Superfície a usinar, superfície usinada. Aqui o ponto em que o raio, aquele ângulo lá, é zero, tá? Entre os dois gumes, lá o KR. KRE que é efetivo, tá? O gume principal ativo, então, ele chama de SA. Gume secundário, S', tá? E aqui o gume principal efetivo, SE. Então, ele dá uns nomes aí, né? Mas não precisa vocês decorarem tudo isso daí. Só vem indicar para mim o que é gume, o que é face, o que é flanco, tá? De bom tamanho, tá? Tá, direção do movimento de avanço aqui, né? Tá da direita para a esquerda. Só para mostrar as partes aí da cunha, né? Da ferramenta. Então, esse raio de quina, né? Aquela pontinha lá, né? Arredondadinha, é o raio nominal dessa quina arredondada aí, medida no plano de referência PR, que a gente já vai ver o que é, aonde esse raio de concordância ele une os gumes principal e secundário, tá? O RE ali, né? Raio de quina. Comprimento da quina chanfrada. Ó. Se a quina ela for chanfrada, ela não é arredondada, ela tem lá dois chanfrinhos lá, né? Duas partes retas. Então, ele já chama de BE, que é o comprimento dessa quina aí, e ele vai ser medido também nesse plano de referência PR, que a gente já vai ver o que é. Aí aqui tem uma espessura lá de avanço, um RT ali, isso aí é mais para cálculo, tá, de geometria. Não vamos entrar a fundo nisso daí. É mais para mostrar as partes mesmo, ó, terminologia, para a gente saber o que tem nas ferramentas, o que é importante a gente saber, né? É importante saber os ângulos aí, principalmente o pessoal que vai afiar a ferramenta, né? Se não souber o que está fazendo, já era. Aqui tem mais alguns exemplos, né, de ferramentas, ó, as pontas arredondadas, ó, aqui esses desenhinhos aqui em cima, ó, que é quebra-cavaco, tá? A gente vai ver na próxima aula aí a diferença, os quebra-cavaco, por quê, o que tem. Ó, as ferramentas que são douradas com uma superfície pintada aí, isso aí é tratamento térmico, ou é tinta, ou é algum revestimento utilizado para prolongar a vida da ferramenta. Então, tem vários formatos aí, cada um é para um tipo de usinagem, às vezes é para um tipo de material. Aí tem o ângulo de ponta, né, que pode ser negativo ou positivo. Isso dá diferença, a gente vai ver também qual que é a diferença.
Então, tem um montão de ferramenta diferente aí. Esse aqui é aqueles movimentos que a gente viu na aula passada, né? Os movimentos da peça, da ferramenta lá, as direções, só como uma revisão, né? Não vou ficar lendo todos eles aqui, porque não tem motivo para isso, mas é só para lembrar, né? Direção no movimento de corte, direção de avanço, direção resultante efetiva de corte, movimento de avanço. Isso é muita teoria aí que não precisa decorar mais para revisar mesmo, curiosidade. Porque a gente vê aqui agora esses nomes apontados aqui na peça, na ferramenta, né? Direção no movimento de avanço. Mas por que está repetindo? Porque agora está incluindo os ângulos, né? Tem os ângulos, ó, o ângulo da direção resultante de corte aqui, ó, com a direção no movimento de avanço. Começa a complicar um pouquinho, eu sei, mas faz parte, a gente precisa ver isso daí. Então, velocidade de corte aqui, ó, plano PFE aqui, ó, plano selecionado, ponto selecionado do gume, que é daqui que a gente vai medindo os ângulos, né? Aí aqui tem o plano de referência, ângulo da direção resultante efetiva de corte, esse Nzinho aqui, ó, esse daqui. Quase não dá para ver direito nessa imagem, mas tem outras imagens para frente aí que a gente consegue ver melhor. Então, a gente vai entrar mais, ó, aqui, ó, o ângulo, esse ângulo aqui, ó, que está entre a direção resultante de corte e o movimento, direção do movimento de avanço, aqui é o ângulo da direção de avanço, tá? Esse φ aqui, 90 graus, ó, ângulo da direção de avanço. Então, ó, movimento de avanço, movimento de corte, movimento efetivo, aquela resultante lá, né? Aí tem a peça, a ferramenta aqui. Então, parte da ponta da ferramenta que monta as direções ali para ter os ângulos, tá? Geralmente, a maioria desses ângulos já vem, o próprio fabricante já fornece da ferramenta, então fica mais tranquilo. Aqui também é só uma revisão, né, do que é as letrinhas que a gente está vendo aqui, VE, VC. Então, ó, velocidade efetiva de corte, resultante, né? Aí tem a VC, velocidade de corte mesmo, velocidade de avanço, VF, para quem não lembra. Ângulo da direção resultante efetiva de corte, aquele N, tá? Acho que é Ni ou Nu. Agora eu não me lembro a letra, acho que é Nu. Acho que o Ni é aquele outro lá aquela porcentagem da efetividade, acho. Então, só para lembrar as letrinhas aí, o que é cada um. Aqui tem outra ferramenta, também gera as mesmas direções, né? Movimento de avanço, movimento de corte, a direção resultante, né? Aí o Nzinho aqui, ó, com outra letra, mas é a mesma coisa, velocidade de corte, velocidade efetiva. Aqui o plano está sendo referenciado. E o ponto selecionado do gume de onde partiu todas essas direções. Outra ferramenta também, da mesma maneira, né, as direções, ó, o ângulo φ lá, que é o ângulo de avanço, ponto selecionado do gume aqui, de onde partiu as direções, as tangentes, os resultantes, direção do movimento de corte, tá? Também que é bastante informação, né? Então, eu digo, não precisa decorar isso daí não, tá? Só curiosidade mesmo. Planos e uma ferramenta de corte. Então, a gente tem PR, plano de referência, tá? E ele passa pelo ponto de corte escolhido e é perpendicular à direção de corte. Então, no torneamento, esse plano vai ser paralelo ao plano de apoio da ferramenta. Plano de trabalho é o PF. Ele passa pelo ponto de corte, contém as direções de avanço de corte, é aquele planinho que a gente estava vendo aqui, né? PF, ó, PFE ali. Então,
Dentro do plano de corte, a gente tem o plano principal, que é o PS, plano secundário, que é o PS linha, tá? O principal, ele passa pelo ponto de corte escolhido e tangente a aresta principal de corte e perpendicular ao plano de referência da ferramenta. Já pensou que legal você coloca na avaliação uma figura assim e peço vocês dizerem que plano que é cada um? Só se fosse muito sacana. Mas sim, eu já fiz uma prova dessa. Não é muito agradável. Plano secundário, passa pelo ponto de corte escolhido ali, tangente a aresta secundária de corte, perpendicular ao plano de referência da ferramenta. E tem o plano ortogonal, né, ou também chamado de plano de medida. Ele passa pela aresta de corte ali, é perpendicular aos planos de referência ao plano de corte da ferramenta. Então aqui tem os planos, ó. Caiu bem essa figurinha para mim. Eu jamais pediria isso para você. Então, o plano de referência, esse PR aqui, que é esse que está deitado aqui na horizontal, tá? Esse plano aqui na vertical, que está paralelo à minha ferramenta, é o plano passivo da ferramenta. Esse plano aqui que está na transversal, é o plano de trabalho convencional, que é o PF, tá? Aí aqui a direção presumida do avanço, direção presumida do movimento de corte aqui para cima. Ponto selecionado do gume ali, né, onde foi gerado os planos, a base da ferramenta. Tudo 90 graus, um plano para outro, tá? É só para mostrar ali, na hora que você vai analisar contra a ferramenta ali, imagina os planos, né? Ali junto. Paralela à ferramenta, mas na horizontal a gente tem plano de referência. Paralela à ferramenta, na vertical tem o plano passivo. E na transversal, ali perpendicularmente, a gente tem plano de trabalho. Tá? Figurinha um pouquinho melhor para enxergar aí, mas mostra as mesmas coisas. Tá? Ó, plano de referência, PR. Plano passivo, PP. Plano de trabalho, PF. Podia ser PT, né, de trabalho ali, mas ficou PF. E aqui as direções, ó, o plano de apoio, que pode aparecer na literatura quando estiverem estudando, é esse plano de baixo aqui, que é bem dizer onde a gente apoia a ferramenta, tá? Por isso que eles chamam de plano de apoio. Alguma pergunta, pessoal? Difícil, né, isso aqui, ficar vendo planos, que a gente não chegou nos ângulos ainda. Por presença do Wesley. Talvez com paciência pudesse reencontrar o caminho, mas eu acho que não é totalmente errada a avaliação de que o time precisava de ajuda. Pablo. Formação interna, conversa com os jogadores e manter o ambiente para saber se o Roger poderia seguir ou não. Mas a impressão que a gente tinha vendo os jogos é que o time... Gabriel Abela tá aí também. Bom, e falando do Marcão, já que o Fluminense está sob nova direção agora, né? Marcão agora é técnico efetivo. Ok, tá faltando Gabriele. Kelvin, Luiz Gustavo e só. Ok, então, já que ninguém tem perguntas, para frente. Alguém falou comigo? Não? É o Luiz Gustavo que tá tentando falar com você, professor. Ah, eu vi ele. Da chamada? Tava baixinho meu volume. Já ganhou sua presença. Mas não vai embora. Beleza. Então aqui ele mostra os mesmos planos, mas mudou de direção, ó. A gente estava antes com todo mundo ali a 90 graus. Agora aqui girou um pouquinho, tá? Eles estão a 90 graus entre eles, mas em relação à peça, eles estão em outro ponto selecionado do gume, tá? Ainda tem o plano de referência. Agora, esse plano aqui, que antes ele era perpendicular à ferramenta na vertical, né? Que é o nosso plano passivo. Ele aqui é o plano do gume da ferramenta. Então, ele está bem em cima do gume, tá?
bem em cima aqui na direção do gume. Aí esse daqui, tá, aqui já apareceu 2 planos, ó. Antes a gente tinha só um, que é o plano de trabalho. Aqui, como o plano passivo está em cima do gume, a gente tem o plano de trabalho, que ele se dividiu em plano ortogonal da ferramenta e o plano normal ao gume, tá? Normal, a gente sabe que é a perpendicular, então se o gume é esse daqui, esse plano aqui, bem na perpendicular, aqui o plano normal ao gume, e esse outro plano aqui, que está um pouquinho inclinado ali, né? É o plano ortogonal da ferramenta. Complicado, né? Mas isso daí é mais para a questão de planos, aí é mais para quem avia a ferramenta. Ó. É a mesma figurinha, tá? De uma outra referência aí, só para ajudar a enxergar um pouquinho melhor. Então, ó, o plano, esse cheio de risquinho na vertical aqui, plano normal ao gume. Esse com os riscos na horizontal aqui, o plano ortogonal. Aí o plano passivo, que está bem em cima do gume aqui. Plano de referência sempre na horizontal, tá? Cortando a ferramenta no meio aí. Então é mais para mostrar aqui o plano de apoio embaixo aqui na ferramenta. Outra figurinha aí para enxergar melhor. Então, ó, nomeando, né, os planos novamente. A gente tem o plano de referência. Aqui o ponto selecionado do gume, né, de onde parte ali as direções. Plano de trabalho convencional, plano passivo da ferramenta, tá? São os principais planos aí que a gente precisa ter conhecimento, tá? Vamos decorar. Aí vem os ângulos. Ó. O que é o PF mesmo? Plano de trabalho, né, professor? Plano de trabalho. Eu jurava que ia escutar um prato feito aí. Muito bem, Juliana. Plano de trabalho. Excelente. Então, o PR é o nosso plano de referência, que é o plano onde está o desenho da ferramenta, o plano da folha. Lembra que aquele plano na horizontal lá que tinha a ferramenta, é o plano que corta no meio. Então, o plano de referência aqui, na nossa figura, é essa parte branca, seria o plano da folha, né, do desenho. Aí tem o plano de trabalho, que está passando aqui, ó, bem bem de frente com a ferramenta, né, como se fosse a linha da peça. Aí o PS, que é o plano passivo, o plano passivo, ele passa no gume, tá? Mas aqui, aquele PS é o plano do gume. Lembra aquele S lá? Ó, o gume da ferramenta, aqui o principal. Aqui, PS linha, né? Secundário. E tem esses ângulos aqui, ó. X, X linha e esse Ezinho aqui, né? Aquele RE, né? Aquele ângulo de quina, é esse mesmo. Aí tem o ângulo aqui do gume principal, o ângulo do secundário, e a soma dos três tem que dar 180 graus, tá? Então, ó, KR linha, ER, tá? Também é para mostrar aqui nomenclatura, tá? Um é X, o outro chama de KR. Então, só ângulo do gume principal, ângulo do gume secundário e o ângulo de quina aqui, lembrando que a soma dos três tem que dar 180 graus, tá? Mostrando aqui, então, só as letrinhas, é a mesma coisa, mas é de uma outra referência aí. Daí aqui, ó, plano de referência aqui sempre na horizontal, tá? E aí a inclinação do gume, às vezes você pega uma ferramenta, ela tem uma inclinação, assim, no gume, uma ponta levantada, né? Que é o ângulo de inclinação do gume principal. A gente chama de lambda S, tá? Então, tudo que for S relacionado ao gume, tá? E aqui o lambda S é o ângulo de inclinação do gume principal. Isso aí é muito importante, principalmente para a geração de cavaco, tá? Essa inclinação, e a gente acha que, nossa, uma coisa tão pequenininha ali, né? Mas dá uma diferença. Então aqui, ó, outra imagem, ó,
alfa N mais beta N mais gama N, ó, 90 graus. Esses aqui já são os ângulos, ó. O ângulo de cunha, que é o ângulo total, tá? Essa linha preta até essa linha preta. Aí essa diferença aqui, do beta N ao alfa N, é o ângulo de incidência. Aqui o ângulo de saída, ó, gama N. E esse beta N aqui, que é o ângulo total, né? Ângulo de cunha. E a soma deles todos, 90 graus, tá? Não precisa decorar isso daí, tá? Só ângulo de incidência, ângulo de saída ali já tá de bom tamanho. Aqui, para lembrar, né, das grandezas que a gente viu na aula passada, ferramenta, avanço, rotação, peça, a gente viu de maneira geral, né? Agora, como a gente está vendo a ferramenta, vocês enxergam um pouquinho diferente, né? É o que eu imagino. Então, aqui, ó, essa imagem aqui é interessante porque é uma ferramenta rotativa com vários gumes e ele compara com a ferramenta inteiriça aqui, como se ela tivesse uma ferramenta, né, dentro. Então, o gume dessa ferramenta rotativa aqui é como se ele fosse incidente aqui com o gume de corte da ferramenta inteiriça. Só para comparar, né, porque que a gente sempre tem as mesmas partes, né, das ferramentas, que é face, o flanco, superfície de saída ali, né, que é a própria face, o gume principal. Então, só para demonstrar aí que pode comparar elas, né, questão das partes cortantes. Então, ó, como eu falei, né, envolvendo os ângulos aí. Então, o ângulo, o que era o φ mesmo? Não sei se alguém lembra. Ângulo entre a direção de corte e direção de avanço, né? É o ângulo de avanço que a gente chama, o φ. Então, aqui a resultante, a direção efetiva, né? Aí tem o Nzinho aqui. E que era o Nzinho mesmo? E o professor está querendo saber demais, né? Para decorar, mas não está decorando. Quem lembra o que é o Nzinho? Vou ver lá. Lá para trás. Tirar aqueles efeitos daquele slide, né? Ninguém lembra o Nzinho? É o ângulo da direção resultante de corte. Aí aqui é uma fresa, né? Só para mostrar esses ângulos, ó, 90 menos φ, que é o ângulo de avanço. Aqui esse FZ. A gente não tinha visto o FZ ainda. O F é avanço, tá? E quando ele aparece com esse Z aqui, é avanço por dente, tá? Essa que é a diferença, é avanço por dente. Aqui o Nzinho é diferente, é o menorzinho, ó, é de rotação. E esse N mais desenhado aqui, né, é o ângulo aí do plano de referência. 90 menos φ, tá? A pecinha, o desenho lá famoso, né? Essa pra gente lembrar, ó, ferramenta, o cavaquinho, movimento de avanço, a nossa peça, o movimento de corte, que é o giro da peça. Se for fresa, é o giro da ferramenta. Aí as grandezas lá de penetração, né? Penetração de trabalho, que é o AE. Penetração lá, profundidade de corte, que é o AP. Ó, nesse caso é o tamanho da própria fresa, né, que está girando aqui, ó, AP, profundidade de corte, e para o caso do torno aqui, ó, uma ferramenta intercambiável aqui, fixa, ó, um inserto intercambiável, o AP é a profundidade, é o quanto que você está cortando, é a mesma coisa que a espessura, tá? Aqui tem outro desenho para mostrar, ó, o avanço AF aqui, ó, aqui. Podem ver que a diferença aqui, ó, de um gume para o outro, tá? E é a penetração ali de trabalho, mas é entre os dois gumes, né? Esse AF seria uma penetração por dente, e aqui AE, para quem não lembra, penetração de trabalho, tá? E o AP,
profundidade de corte, que é aqui a espessura da ferramenta, da fresa, né? Que tá tirando toda essa espessura aqui de corte. Aqui tem mais uns exemplos. Tem a peça, ó, o AE. Quem não lembra o AE? Penetração de trabalho. Aí tem o AP, ó, profundidade de corte, que é a espessura de material que está tirando. Deixa eu ver aqui mais, movimento de corte, peça, avanço, o resto é igual. Aqui é aquela mesma figurinha que a gente já viu, né? A largura, o avanço, a profundidade de corte. Essa daqui que tem o ângulo aqui, ó, o XR, que é o ângulo da direção de gume. Agora a gente já sabe mais ou menos, né? A gente viu na ferramenta como que era. Aí tem a espessura de usinagem aqui, que é a nossa profundidade de corte. O Bzinho aqui, a largura de usinagem, que é bem o tamanho do gume principal da ferramenta, tá? Aí, falando um pouquinho sobre os ângulos, a gente tem o alfa-N, é o nosso ângulo de incidência. Então, o alfa-N, se ele for muito pequeno, o que acontece? O gume ele não penetra direito e a ferramenta ela perde o fio muito fácil. Que é o que a gente chama de ferramenta cega. Essa ferramenta ela fica cega muito rápido. Tem um grande atrito com a peça. É aquela ferramenta que está usinando assim, ela está gritando, ela está fazendo um escândalo lá. E com isso também provoca esse atrito forte, ele superaquece, tá? Tem um sobreaquecimento aí da ferramenta e vai gerar um péssimo acabamento superficial. Então, olha o quanto que o ângulo de incidência é importante, tá? Se ele for pequeno, acontece tudo isso. A ferramenta fica cega, aquece, acabamento ruim, tá? E se for muito grande? O gume quebra, né? Se o ângulo aqui for muito grande, ele for muito aberto, né? Esse ângulo aqui, o gume vai quebrar ou vai soltar uma série de lascas que a gente chama de microlascamento, tá? Então, o ângulo de incidência é importante. Se for muito pequeno, superaquece, muito atrito, ferramenta dá mau acabamento, né? E fica cega muito rápido. Então, tem que ter um meio termo aí para fazer a usinagem. Aqui, exemplos de ângulo de incidência, né? Como a gente não precisa ficar desesperado, mas qual o ângulo que eu vou usar, né? Como eu falei, os fabricantes, eles fornecem esses ângulos aí, a ferramenta ela já vem, né? Predestinada. Então, se você quer usinar alumínio fundido, por exemplo, você vai usar os dois tipos de ferramenta, que você pode usar aço rápido e metal duro. Então, o ângulo de incidência para a ferramenta de aço rápido, ó, de 12 a 14 graus, é pequeno mesmo, né? E o metal duro de 8 a 10 graus. Então, dependendo do material da ferramenta, muda o ângulo de incidência. Nosso alfa-N aí. Você vê, ó, aço inox. O ângulo é menor para a ferramenta de aço rápido, tá? E menor ainda aí para de metal duro. Então, sempre a gente vê, né, as ferramentas de aço rápido um ângulo um pouquinho maior que a ferramenta de metal duro. Ah, mas qual que eu vou escolher? Então, você pode usar as duas. Você vê aí a mais barata ou a que você tem disponível ali, qualquer uma delas. E vai vendo aí, vai depender da tua experiência adquirida, qual que você acha melhor para usinar, né? Aí vai testando e vai definindo qual que você prefere. Mas a gente vê que tem duas opções, né? E aí para vários materiais, né? Alumínio fundido, aço inox, ou aço carbono 1020, ferro fundido médio, né? Com a dureza de 250 Brinell aí. Então, são exemplos de materiais aí para comparar o ângulo de incidência. Ângulo de saída. Então, o ângulo de saída, nosso gama N, ó, podem ver sempre os três ângulos, tá? Os principais. Igual aquelas partes cortantes lá, gume principal, face, flanco, tá? A quina. Então, o que a gente mais fala aí, os principais que a gente precisa saber. Então, o ângulo de saída, se ele for aqui, ó, 60 graus,
em relação à ferramenta, 30 graus em relação à peça. Ele é um ângulo de saída positivo, tá? Olhem como que sai o cavaco, tá? Esse ângulo aqui, então, 30 graus, ó, da superfície da ferramenta aqui, do plano. Apesar que aqui, onde está saindo o cavaco, é o gume principal. Então, esse ângulo aqui, de saída, onde escoa o cavaco, que ele sai na face da ferramenta, né? Então, esse ângulo aqui, ele é positivo, o cavaco sai dessa maneira, tá? Se ele for 15 graus, também é positivo ainda, não entrou, bem dizer, na peça, né? Ele continua positivo, então o cavaco ele dá uma quebrada aqui, tá? Ele já tem um formato diferente do cavaco, ele já sai mais para cima. Se ele for neutro, ó, exatamente o ângulo de saída, exatamente em contato com a peça. Então o cavaco aí ele sai dessa maneira aqui. Dá para ver que é um pouco mais difícil, né? Não sei, dependendo do material aí, Boa o noite, corte. professora. Boa noite, diga, Antônio. Aí, essa figura aí depende muito da fiação da peça que você está usando, né? Onde tem 30 graus, lá dá para ver que ela é bem pontuda. E essa de ângulo de saída negativo ali, dá para ver que ela tá sem ponta, né? Usa mais a resistência da peça inteira, né? Tipo, não há muito corte. Sim, na verdade, o que você vai usar aí de positivo ou negativo vai depender do material da peça, vai depender da qual operação, se é desbaste, se é acabamento. Eu posso dizer que lá na primeira figura da posição de 60-30, lá é uma peça, é um aço mais doce, por exemplo, mais mole, que você pode penetrar mais facilmente nele. Daí não. Não sei dizer exatamente porque essa parte prática, assim, da experiência na prática, eu não tenho. Se você perguntasse isso pro meu pai, ele ia te dizer na hora. Mas eu não tenho essa parte prática, né? Que é o que falta pra gente na engenharia aí. Mas dá para, quando a gente vê nas tabelas lá de material, de ferramenta e material de usinagem, vai aparecer lá ângulo negativo, ângulo positivo e para qual tipo de material eu já consigo a sua resposta para você, tá? Então eu não sei se tem nessa aula, mas no decorrer da disciplina você vai ter essa resposta aí. Até no meu TCC também, eu fiz em 2010. Viu, mas uma coisa é fato, né? Nessas duas de baixo aí dá pra ver que a peça é mais protegida, né? A resistência dela, corre o risco não se quebrar muito fácil, né? Lá em cima, lá, a área de contato é muito pouco. A área de contato aqui, a área de baixo é bem maior, né? Você disse que a parte de cima é mais fácil Não, danificar a ferramenta? a ferramenta ali, a área de contato dela é bem maior, logo ela tá usando uma área maior da ferramenta para o contato lá, né? Para tirar o desbaste, tirar o cavaco. Lá em cima a área de contato é menor, né? Usa menos, força mais a ponta da ferramenta. Isso é verdade. E daí, se você está podendo forçar a ferramenta, você não usaria, tipo, com um material mais mole, como você falou, também se for, no caso de uma operação de acabamento, que você tira bem pouquinho o material? Pode ser também. Mais para frente a gente vai ver para o que é cada um. Mas aqui o que importa é só que vocês entendam, ó, que em relação à superfície da peça, do meio, né, o eixo ali, se o ângulo está abaixo, é positivo. Se o ângulo está acima, é negativo, tá? Que nem nesse caso aqui, ó, menos 10 graus, que é uma ferramenta negativa, que a gente fala. O ângulo ali de usinagem ali é um ângulo de saída negativo, tá? Aí tem o neutro, né, e os positivos aí. Então, esse ângulo de saída, ele vai depender de alguns fatores, como eu comentei, ó, a resistência da ferramenta, a dureza aí, a resistência do material, tá? Quantidade de calor gerado pelo corte, a gente sabe que quanto maior a área de contato, maior o atrito, mais calor. E o aumento da velocidade de avanço também, que seria aquela diferença, né, do processo de desbaste, do processo de acabamento. Então, claro que no desbaste a gente tira mais material do que no acabamento, então ocorre aí
uma solicitação maior, né, da ferramenta. Então, esses fatores aqui, esses 4 fatores que vão estar influenciando aí no ângulo de saída da ferramenta, na hora que você vai escolher qual ferramenta que você vai utilizar no teu processo de usinagem. Resistência do material. Então, ó, ferramentas de aço rápido admitem ângulos de saída maiores do que metais duros. Então, é aquilo que a gente viu aqui, né? Ó, aço rápido, ângulo maior do que metal duro. Resistência do material. Utiliza-se um menor ângulo de saída para materiais duros do que para macios, que era exatamente o que a gente estava vendo aqui, ó. Ângulos menores de saída para materiais mais duros, e aqui no caso negativo também, ó. Então, material mais duro, ângulo de saída menor. Quantidade de calor. Alguns materiais geram bastante calor, né? Então, precisa de um gama N aí pequeno, né? Para impedir que a temperatura próxima ao gume se aproxime da temperatura de amolecimento do material da ferramenta. Então, tem que cuidar para que esse aquecimento não chegue na temperatura de amolecimento ali da tua ferramenta, para que ela perca, quebre a ponta, né? Acabe danificando. Então, para diminuir o calor, ângulo de saída menor, tá? Por isso que a gente usa ângulo pequeno e material mais duro, porque o material mais duro gera mais calor, né? Porque o atrito ali é mais forte, então, ângulo menor. E a velocidade de avanço, para cortes mais pesados, né? A gente utiliza uma velocidade maior, também exige ângulo menor de saída, tá? Avanços muito pequenos, onde tem a zona de pressão ali próximo ao gume, que no caso o acabamento fica melhor, né? Sempre com o gama N ali pequeno. Então, em geral, o ângulo de saída menor, melhor, tá? Dependendo aí do processo. E a gente viu também que a ferramenta, o material da ferramenta de corte, ela influencia aí no ângulo de saída também. Ó, aqui, a continuidade, né, daquela tabelinha, ó, outros ângulos aqui, ó, aço inox, que seria a de aço rápido de 8 a 10 graus, metal duro de menos 7 a 4, já usa ângulo negativo, tá? Para alumínio, ó, 0 a 20 graus. Aço inox, menos 7 a 4. Então, ó, Antônio, material mais mole, como é o caso do alumínio, o ângulo vai de 0 a 20 graus. Então, ângulos maiores para materiais mais moles, tá? E ângulos menores para materiais mais duros. E aqui, né, tem o lambda S, que é o nosso ângulo de incidência. Não estamos mais falando de ângulo de saída, tá? Estamos falando de ângulo de incidência. Se ele for positivo, né, e o KR for de 90 graus, então o cavaco vai fluir no sentido de se afastar da superfície usinada. Seria essa figura aqui, tá? Ó, para quem não lembra, o lambda S é aquele ângulo de inclinação da ferramenta, tá? Então, o ângulo positivo, o cavaco se afasta da superfície que foi usinada. Ângulo negativo, o lambda S for negativo, se esse ângulo aqui for para baixo, por exemplo, que é o caso aqui da figura B, ó, aqui ele está para cima, a ponta da ferramenta, aqui ela está para baixo, tá? Então, o cavaco ele vai fluir na direção da superfície usinada. Então, se for um material bem duro, ele pode acabar sendo riscado, né? O cavaco pode acabar riscando a superfície. E se ele for 0, no caso nulo, né? Que é essa imagem aqui, esse ângulo de incidência, né? A ferramenta ali, o contato for zeradinho, o cavaco ele vai fluir de maneira paralela à superfície usinada, tá? Então, ó, se vocês observarem aqui, ó, a superfície da peça, aqui está ao contrário, tá? Se afastando da peça. Aqui ele está indo em direção à peça. Então, incidência negativo, cavaco em direção à peça. Incidência positivo, cavaco sentido contrário à peça.
E se for neutro, ele vai sair paralelo. Ele não vai sair nem para trás da peça, nem na frente da peça. Ele sai paralelo. Isso para ângulos de incidência, o nosso lambda S. O ângulo, deixa eu ver, negativo, tá? Então, falando do negativo, ó, se for corte interrompido, ó, por exemplo, essa peça aqui, ela não é inteiriça, ela tem uma ponta aqui na usinagem. Então, isso chama corte interrompido. Quando que isso acontece? Se a peça tem um furo, tá? E ela estiver girando para usinar, a parte que bate a ponta da ferramenta nesse furo, aí ele dá um corte interrompido, então ele dá um soco. Se a ferramenta não for preparada para isso, quebra já nos primeiros passos, tá? Porque dá um impacto muito grande. Então, quando se fala em corte interrompido, pode saber que a superfície que está sendo usinada, ela tem alguma coisa ali que impede do corte ser contínuo. E esse impacto, se ele for afastado da quina, ele evita a quebra da ferramenta. Se for bem na pontinha, já era, tá? Ele quebra a ponta da ferramenta. Então, ele tem que ser feito mais afastado, tá? E aí a gente vê aqui, né, que na figura ele reforça o gume secundário, esse gumezinho aqui de baixo, né, sobre esse efeito do corte interrompido, ele dá um tipo de um apoio ao gume principal e vai ser idêntico, né, o lambda S ele vai ser idêntico ao gama N, que é o nosso ângulo de saída, tá? Então, o nosso ângulo de incidência vai ser idêntico ao ângulo de saída em cima aí, né, de acordo com o gume principal, que é o tipo de processo utilizado para desbaste, tá? É com ângulo negativo aí de -3 a -5 graus. Então, podem ver que esse ângulo aqui, a ponta da ferramenta, ela tá para cima, né? Ele está negativo ali em relação ao centro ali, né? Tá com a ponta da ferramenta para cima, um ângulo negativo, tá? De incidência. Então, nesse caso aqui, para corte interrompido, a gente pega uma ferramenta aonde o ângulo de incidência seja idêntico ao ângulo de saída, tá? Para proteger a tua ferramenta e conseguir fazer o corte interrompido. Se o KR for menor do que 90 graus, o corte é afastado da quina e o gume inicia e termina o trabalho de modo gradual e uniforme, né? Essa figurinha aqui. Então, ó, o gume sai gradualmente, né, da peça. Aí, isso origina uma força passiva, né, que vai comprimir a ferramenta contra as guias, né, e o fuso lá onde ela está fixa, diminuindo as vibrações e algumas folgas, né, podem acontecer. Então, esse KR aí menor do que 90, que é esse ângulo do gume principal aqui, então, se ele for menor do que 90, é melhor para usinar, tá? Então, protege a ponta da ferramenta, o gume sai gradual e ele vai penetrar gradualmente também na profundidade de corte ali e assim protege a tua ferramenta, não vai ter vibração, vai ser um processo um processo melhor de usinagem, né? Então, KR aí, ângulo de posição no limite principal, melhor se for abaixo de 90 graus. Aqui tem a outra imagem, né? Que era a figura 23 e figura 24. Ó. Então, ó, 90 graus, a pressão contra o gume é menor, né? Ó, a pressão contra a ferramenta é menor também. Então, sempre utilizar aí o KR menor que 90 graus. For igual a 90 graus, o que acontece? Então, o gume, ele inicia e termina o trabalho em todo o gume, podendo na saída da ferramenta da peça ter um lascamento, uma quebra aí da ponta da peça, da ferramenta, né? Por causa da pressão específica que é maior. Então, KR igual a 90 graus, a pressão na ferramenta, no gume da ferramenta vai ser maior. Não é ruim. Aqui
tem alguns exemplos. Tirar isso aqui, tá em cima do meu. Aí, isso aí. Ó, formação do cavaco aqui, ó. Um ângulo de inclinação grande e negativo, cavaco fora da peça, aqui para cima, né? E esse aqui está indo em direção ao operador, né? Então, ângulo de inclinação negativo médio, tem a mudança na direção angular do escoamento do cavaco, e aqui tem um ângulo de inclinação nulo. Ângulo de inclinação positivo, médio, tá? Mudança de direção do cavaco aqui vem para baixo, ângulo de inclinação nulo. Então, a gente vê que a angulação da ferramenta, ela vai agir diretamente na formação do cavaco, tá? E aqui, esse aqui é um grande ângulo de inclinação positivo, e esse daqui negativo, tá? Então, muda aí, né, a formação do cavaco, a solicitação da ferramenta. Então, tá tudo interligado aí com os ângulos. O KR', que é o nosso ângulo ali do gume secundário, que seria essa parte aqui da ferramenta, a função dele é apenas permitir aí que uma parte desse gume entre em contato com a superfície usinada, para evitar vibrações, tá? Então, se ele for muito grande, ele vai reduzir o ângulo de quina e também reduz a resistência ao tratamento, ela fica pontuda, né? E ela perde resistência, pode quebrar mais fácil. Então, tem que cuidar com esse ângulo, porque também, se ele for muito pequeno, se ele for quase encostando ali na peça, vai gerar vibrações. Então, o KR' aí precisa de cuidado também. Então, os dois ângulos aí, né, bem importantes. O RE, alguém lembra o que é o RE? Eu falei lá atrás nos slides. Quem lembra? É a mesma coisa que o K. Lembra que eu falei que é só uma referência diferente? É a mesma coisa. Então, aqui ele só fala em relação ao cavaco, tá? Aqui a gente estava falando em relação à ferramenta e aonde que vai o cavaco. E aqui ele fala, ó, se for muito pequeno, apenas a parte final do cavaco é reduzida. Se ele for muito grande, vai ter uma redução gradual da espessura do cavaco. Diminui a pressão específica e o calor na quina. E tem a tendência de induzir vibrações por causa do comprimento excessivo entre o gume e a peça, né, do contato, e uma espessura não uniforme do cavaco. Então, tem que ter aí, né, um meio termo. O RE aqui, para quem não lembra, aquele raiozinho de arredondamento, tá? Que é bem dizer essa ponta toda aqui que a gente está falando. Então, ó, a espessura do cavaco vai diminuir no final, se for muito pequeno, e se for muito grande, ó, a espessura do cavaco, ó, fica variando, né? Ela vai diminuir em vários pontos ali e ela vai acabar ocorrendo aí um processo de vibração aqui, por causa do comprimento excessivo de contato entre o gume e a peça. A peça ela fica muito tempo em contato com a ferramenta e aqui fica um pouco menos. Então, aqui nesse caso, o cavaco fica com espessura variável e acaba gastando mais a ferramenta, gerando vibração, né? Então, nesse caso aqui é um pouquinho melhor. Aqui isso já não é mais para aquela ferramenta arredondada, né? Aqui seria com aquelas duas pontas chanfradas, tá? Então, ele tem um ângulo de chanfro. Aí aqui, ó, espessura do cavaco pesada e uniforme. O Fzinho aqui, ó, lembra que a espessura a gente compara com o avanço lá, também tem a profundidade de corte que está relacionada. Aqui a espessura do cavaco ela sai mais fina e uniforme. E aqui, ó, o ângulo de chanfro, ó, 10 graus.
menor, ó, mudou um pouco aqui a direção da ferramenta. Então, a gente tem um ângulo de direção do gume secundário que é maior, aqui era menor. Aqui é 30 graus, 90 graus. Esse ângulo aqui, ó, 110 graus. O ângulo de champa é 10. Aqui o ângulo complementar de direção do gume principal. Então, envolve mais ângulos, né, a ferramenta chanfrada. Pessoal, informação pra caramba, né? Até o Antônio ficou quieto hoje, coitado. Muita coisa. Ai, ai. Tem alguém acordado aí? Positivo, professor. Tentando. Estamos aqui, professor. Eu tomei a vacina e tô meio baqueadão. Tô louco. Ah, É. pelo menos. Pelo menos já tá vacinado. Vocês estão vendo aí, né, que a disciplina de usinagem ela não é muito gostosa, né? Tem esses inconvenientes aí. Mas essa parte de planos e ângulos é a mais chata, depois disso melhora, tá? Então é mais para conhecimento mesmo, a gente vê a importância da ferramenta, a formação dos cavacos, a gente vai ver na próxima aula aí bem a questão da formação dos cavacos, o tipo de ferramenta, quebra-cavaco que tem na ferramenta. Então é uma teoria aí chata, mas é importante. Bom para conhecimento. Quem trabalha com isso aí vai começar a observar isso durante o expediente lá, né? Vai olhar as pontinhas das ferramentas, vai lembrar da aula. Pode nem lembrar de quanto que é cada ângulo lá, mas se souber dizer, se peguei a ferramenta que é negativa, já tô no lucro. Então, beleza, pessoal. Hoje a aula rendeu pra caramba, hein? Ficaram assustados com o conteúdo, hein? Me perguntaram muito. Se alguém tiver dúvida aí, só perguntar. Enquanto eu ver na chamada aqui se chegou mais alguém. Gabriele. Aí a Gabriele. Bem. Faltou o Kelvin só. Muito bem, pessoal. Já que ninguém tem perguntas, da minha parte hoje estão liberados. Dei uma revisada, vou deixar a atividade da semana lá para darem uma revisada nessa coisa de planos e ângulos e ferramentas aí, tá? Para dar para não esquecer tudo. Positivo, professora. Viu o seguinte? Diga. Você vai cobrar cálculo disso aí? De Não. ângulos e tal? Não? Ok. Fica tranquilo. Boa noite, bom descanso para vocês. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, senhor. Boa noite. Zaratio, Alan de novo, Júnior Alonso, daqui a pouquinho informação do Eudes. O Fred saiu aos 24 minutos com o